Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Puxando Conversa. Hoje o nosso programa está um pouco diferente. Não haveremos nenhum convidado, mas você aí de casa é nosso convidado para estar vivenciando essa retrospectiva aqui com a gente. O caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. O caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. O nosso programa surgiu na pandemia. Puxando Conversa é o fruto da pandemia. Era o momento que a gente estava parado, sem fazer nada. E o Espírito Santo iluminou a Tânia e colocou na mente dela de criar o programa Puxando Conversa. Aí aqui unimos, né? O passar do tempo foi juntando cada pessoa, cada hora via um diferente. E isso foi quebrando barreiras por questão de vivência. Aqui aprendemos muita coisa. E hoje vamos dividir um pouco dessa história com vocês aí de casa. 13 de julho de 2020. Nosso primeiro entrevistado foi o Francisco, falando sobre sua superação dos vícios. De mim, né? Eu achei que eu nunca ia conseguir parar de usar o álcool e a droga, né? Mas hoje eu dou graças a Deus de poder pastoral da sobriedade. Eu lembro que a gente estava bastante nervosa, que teve que repetir a gravação várias e várias vezes. Dia 27 de julho de 2020. Nice e Rui, falando sobre timidez e vício. 10 de agosto de 2020. Ander, Lídia e Sara, falando sobre adoção. Nós fomos lá para conversar. E nisso ela já saiu correndo e já pulou no colo do Rander. E a gente está lá conversando. Aí nisso o Rander veio com ela no colo, falou assim, Lídia, deixa eu ver a Sara. Eu tô curioso para ver a Sara. Eu falei, Rander, a Sara está no seu colo. A adoção tem duas vertentes, a vertente boa e a vertente ruim. Que tem crianças que não conhecem seu pai biológico. E tem a parte boa que tem pessoas querendo adotar crianças. E tem um detalhe, muitas pessoas preferem fazer um tratamento do que adotar uma criança. Queria que você pensasse sobre isso, porque tem muitas crianças na casa lar precisando de um carinho, um pai, uma mãe de coração. Sim. Dia 24 de agosto de 2020, dia do catequista, com as entrevistadas Ana Maria, Filomena e Elisângela. Dia 7 de setembro de 2020. Mês da Bíblia, com o entrevistado Padre Luciano. E queremos, agradecer o Padre Luciano por nos acolher, nos ajudar muito aqui também. Sempre está à disposição para o que precisa. E falando um pouco sobre a Bíblia também, que antes eu não tinha costume de ler a Bíblia, não tinha costume assim, de ver, nem de ler livro, mas um livro assim que eu comecei a ler, que eu gosto de ler no caso, é a Bíblia. 21 de setembro de 2020, Padre Afonso falando do mês da Bíblia. 5 de outubro de 2020, dia do professor e Nossa Senhora Aparecida e dia da cidade. Maria Regina já tinha participado de 2 programas antes, e nesse dia 5 de outubro foi a entrada fixa no Puxando Conversa. Foi uma superação para nós, uma raça negra com a branca se misturar. 19 de outubro de 2020, Imaculada da RCC. E queria falar um pouco sobre a Imaculada, que o vídeo da gravação do programa dela tocou muito nós aqui do Puxando Conversa, e a oração que ela fez no final também aprofundou nós mais na fé, em oração, que nós não tínhamos esse conhecimento de grupo de oração e etc. E é isso. E após esse programa também, criamos um laço muito forte com a Imaculada. E onde ela vê a gente na rua, ela sempre fala, meus meninos. E esse carinho que ela teve foi um carinho também de Maria, Ela é devota.
dia 2 de novembro de 2020, dia de finados, com o entrevistado Padre Afonso. 16 de novembro de 2020, foi um programa em comemoração à festa de Cristo Rei. 30 de novembro de 2020, um programa relatando um pouco, falando sobre a consciência negra, com Fernandão, Marisa e Dagmar. Uai, o que nós temos que falar da consciência negra, né? É um assunto que nós temos que lutar contra o racismo. Que o racismo hoje está muito forte, então não podemos perder para ele, certo? 14 de dezembro de 2020, Elisângela e Paulinho, falando sobre família e o Natal. Neste programa, seria a Márcia Coruja, né, que iria participar. Só que nesse dia, a Márcia Coruja vindo para cá para poder gravar, o pai dela, ela tinha acabado de receber a notícia que o pai dela faleceu. Foi procurar alguém para ser entrevistado. Aí todo mundo pensa, Elisângela com o Paulinho. Aí a gente foi, convidou eles e eles participaram aqui com a gente. Dia 28 de dezembro de 2020. Edneia, falando sobre depressão e suicídio. Depressão tem se tornado alarmante em 2020, né? Por causa um pouco da Covid, né? Que mexeu com a mente das pessoas. E as pessoas que estavam sendo mais afetadas eram os jovens, né, velho? Acho que o melhor caminho pra você sair de suicídio, da depressão, é procurar um caminho de luz, que na verdade é Deus, velho. Procurar dialogar com a pessoa, procurar lugares melhores pra você frequentar. O melhor caminho é Deus pra você se livrar da depressão, dessa escuridão dentro de você. 17 de 11 de 2020. Foi um programa em comemoração, né, à Festa de Cristo Rei, onde foi a união do Puxando Conversa com o programa Cairóis, que foi uma ideia do Rovilson, né, fazer essa live. Aí a gente se uniu e lá deu muitos frutos e estamos aí nessa caminhada até hoje com esse laço de amizade. 11 de janeiro de 2021. Foi um programa em comemoração aos 26 anos da comunidade Cristo Rei. Esse foi o meu primeiro programa, eu estava bem nervoso. Porque eu estava assustado, né, com todas as coisas que tinha aqui, a câmera, os treinos, tudo aqui. Pro final, fazer só uma pergunta, que para hoje é pouca coisa, mas no final deu tudo certo e é isso. 25 de janeiro de 2021. Aniversário da Pastoral da Sobriedade. Aí também, para mim, foi bastante importante, porque eu cheguei aqui, na hora eu vi que eu fui entrevistar o meu padrinho, né? O padrinho Antônio Carlos, da Pastoral. E eu fiquei muito feliz. Ele também gostou muito e foi isso. 8 de fevereiro de 2021. Um programa em comemoração ao Carnaval, com a participação do Fernandão, Rovilson, Evanildo e o grupo da RCC. Foi Carnaval com Jesus, né? E eu lembro também que não estava tendo carnaval nas ruas. 22 de fevereiro de 2021. Márcia e Coruja, falando sobre a operação dos vícios. Esse programa foi muito importante porque a história que eles contou foi muito forte. Como ela ajudou o Coruja a se livrar das drogas e como ela emocionou nesse programa também foi muito bonito. 8 de março de 2021. Comemoração aos 100 anos de Dom Espiridon. Não convivi com ele, mas ele faz parte do Puxando Conversa, porque ele iniciou a comunidade Cristo Rei e nós somos frutos desse trabalho. 2 de abril. Fernanda Maia, falando sobre o vício.
Fernanda, depois que ela participou aqui com a gente do programa, ela pegou um carinho enorme por todos nós e com as crianças do terço também. Também ela contou um pouco sobre a sua experiência na Fazenda Esperança, né? Que ajudou muitas pessoas. Pessoas, depois de assistir o programa, se interessaram e procuraram, né, para ajudar os seus parentes. 26 de abril de 2021. Festa da Misericórdia. de 2021. Um programa em homenagem ao Senhor Osvaldo. Quem participou com a gente foi o Jefferson e o Andriele, contando um pouco da história do Senhor Osvaldo, gente. 24 de maio de 2021. Foi um programa em comemoração à festa de Pentecostes, com os participantes Rovilson, Rosilene, Evanildo e Silvana. 7 de junho de 2021. Patinho falando sobre a RCC. Eu nunca tinha participado de um grupo de oração e pela primeira vez que eu fui, eu gostei. E foi uma experiência muito boa ter participado. E hoje nós estamos nessa caminhada, participando de grupos de oração na Vale Magnífica, no São José. Ainda não cheguei no da Santa Rita, não, mas eu vou. 21 de junho de 2021. Um programa em comemoração à festa junina, com a participação do Edgar. 5 de julho de 2021. Comemoração ao 1 ano do Puxando Conversa. Quem vai começar a falar, gente? Pelo que eu vi, foi a minha primeira música dentro da igreja. Eu acho que é uma coisa bem diferente de mim, porque eu acho que eu tô quebrando a barreira entre o funk e a igreja, né, velho? Que o funk também pode ser de Cristo. Canta um pedacinho pra gente, Leozinho. O caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. O caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa. E aqui no Puxando Conversa, como eu já havia dito, né? Aqui aprendemos a conviver com outros jovens, aprendemos quebrar barreiras, né? E é um programa que vai ficar para a história, para sempre, lógico, né? Porque somos espelho para a nova geração que está vindo. E quem sabe um dia eles também vão estar aqui também, né? Participando. E eles estão nesse preparamento, né? Nesse preparatório aí, que é o terço das crianças e jovens, que acontece aqui sexta-feira, toda sexta-feira, às 7 horas, na comunidade Cristo Rei. E essas crianças estão se preparando para um dia ser o futuro para os outros que vinham também, né? Acho que são mais de 11 anos de terço. Desde pequeno nós participamos dos terços. E eu lembro que nós falamos de vez em quando que nós corria da Tânia sempre, que ela chamava nós para ir pro terço, nós não queríamos, nós ficava fugindo dela. Até que chegou uma hora, nós resolvemos vir e estamos aí até hoje. Foi muito importante esse programa também, porque a gente passou por muita coisa até esse 1 ano de Puxando Conversa. E até que a gente quis dar uma formulada, tanto no cenário, fizemos a camiseta, então isso foi muito importante para o programa também, é isso. Para mim foi muito importante também, né, que eu consegui superar a minha timidez, né? Ainda sou meio tímida, mas estou superando cada vez mais, graças a Deus, graças ao Puxando Conversa. Né? 19 de julho de 2021, que foi a live ao vivo, né, do Puxando Conversa, 1 ano, onde a gente viveu momentos marcantes, aquele momento que a gente estava unido lá na live, cantando todo mundo junto. Foi uma coisa muito bonita de ver, né? Essa união, essa corrente que nós unimos aqui, que nós nos agarramos, nos prendemos, mas para o bem também, né?
2 de agosto de 2021. Fábio, o guarda, falando sobre família. 16 de agosto de 2021. Alzira, falando sobre amor exigente. 30 de agosto de 2021. Cláudia, falando sobre catequese. 13 de setembro de 2021. Graça e o Breca, né, falando sobre a trajetória deles aqui na comunidade de Cristo Rei e também um pouco sobre a vida fora da igreja. 27 de setembro de 2021. O nosso podcast, né, falando sobre liderança. Foi bem marcante, né? 11 de outubro de 2021. Tatico e Adriano. Esse também foi um programa muito importante, que a gente pegou muita afinidade com os dois. Eles acolheu muito nós na casa deles, chamou nós para assistir filme e tudo mais, e ajudou nós, deu várias ideias para nós, então a gente deve muito a eles também, e é isso. 25 de outubro de 2021. Patrícia falando sobre o Outubro Rosa. 8 de novembro de 2021. Nilza, da RCC. 22 de novembro de 2021. Foi a festa de Cristo Rei, né, com os entrevistados Beth, Renato, Dilza e Juliano. 6 de dezembro de 2021. Tainara, Júlia, Valéria, Wilson, Rafaela e Paulo, né, falando sobre movimentos jovens. Foi um programa que a gente falou também sobre coisas fora e dentro da igreja que a gente vivencia, né? Foi um programa legal. 3 de janeiro de 2022. Josué Tobias. Josué Tobias é um cara bem inteligente, que era de baixo, igual nós aqui era. Ele, mais interessante que ele falou para nós, perguntou o que nós sonhávamos, o que nós sonharíamos em fazer quando mais para frente no futuro. É uma coisa que ficou bem marcante e falou para nós: nunca desista dos seus sonhos. 17 de janeiro de 2022. História da paróquia Santa Rita. 31 de janeiro de 2022. Membros da comunidade São Sebastião. 17 de fevereiro de 2022. Gleida, falando um pouco também, né, sobre os movimentos que ela faz dentro da sua comunidade, lá na rua da sua casa. Então vai comentar um pouco. Ela sempre participa dos eventos aqui com a gente, Natal, almoços e tudo mais. Ela é bem dinâmica. Gosto bastante de crianças, mostra novas brincadeiras, ela é muito divertida. 28 de fevereiro de 2022. Foi uma comemoração também do Carnaval, que teve a participação da Patrícia, do Zé Maria e do Fernandão. Todas as crianças do terço dentro da comunidade. 17 de março de 2022. Gilmar e Luciana, falando sobre a campanha da fraternidade. Esse programa foi interessante, porque foi uma troca de experiência, né? A gente entrevistou a professora Luciana Carvalho e o diretor Gilmar. 29 de março de 2022. Foi uma entrevista com o Renan. 11 de abril de 2022. Um teatro, né, falando um pouco sobre a quaresma, da trajetória de Jesus. E foi um momento assim bem desafiador, né? Porque a gente está acostumado tanto com a Tânia sempre nos direcionando, nos ajudando. Só que aí a responsabilidade passa para nós poder ajudar e direcionar as crianças, né, a poder fazer um teatro.
E foi assim, bem corrido mesmo, foi bem difícil, mas deu tudo certo, foi muito bom. Deu para aprender bastante coisa com as barreiras, os desafios, as turbulações, mas hoje estamos aí, né? 25 de abril de 2022. Roseli. Esse programa foi muito carinhoso. Todos nós temos muito carinho pela Roseli e ela tem muito carinho por nós. E foi um programa muito bom de fazer. Teve muito afeto ali, muita emoção nesse programa com a Roseli. Foi muito bom participar disso. A dona Roseli, ela continua me dando aula, né? E Puxando Conversa com ela foi muito mega especial. Foi muito importante para mim também, que eu superei foi uma superação que eu tive também e que ela me ajudou. E até hoje eu tenho esse mega carinho, vou continuar tendo, porque ela sempre sabe acolher a gente com um olhar e com um afeto. 9 de maio de 2022. Ana Paula, contando um pouco sobre a história dela, a vida dela. E quanto é difícil, né, pra gente poder contar o que a gente passa de verdade. Quanto a gente faz assim para esconder a nossa realidade. Mas aqui ela soube mostrar pra gente assim, que você falar um pouco de você falar um pouco dos seus problemas, das suas coisas ruins que você vive no seu dia a dia, faz bem. Porque quando você conta para alguém, você está fazendo sua cura interior. Então foi muito importante esse programa. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista ele aí. 23 de maio de 2022. Viviane, contando a história de Santa Rita. Esse programa também foi bem legal, porque quando a gente estava nos preparando para gravar, para poder, né, fazer ele, aí a gente havia convidado outra pessoa, mas aí houve algumas coisas, né, algum contratempo, essa pessoa não pôde vir, e a gente aí ficou meio perdido, sem saber quem convidar. Aí Deus, né, Jesus, iluminou o Pedro, né? Aí ele falou para a mãe dele: mãe, convida aquela moça que sempre participa lá na festa Santa Rita, que ela sempre está emocionada. E aí ele falou, e a gente convidou, né, a Viviane para estar aqui com a gente. E eu quero mandar um abraço pro Pedro, né, que ele está passando por um problema difícil, né, que ele sofreu um acidente aí, mas Deus está no controle de tudo, Deus vai curar ele, Deus vai estar do lado dele sempre. 6 de junho de 2022, festa junina na comunidade Cristo Rei. Foi muita alegria, né, participar, fazer o teatro, dançar quadrilha, andar de charrete, as crianças ficaram tudo animadas, felizes. É isso. 20 de junho de 2022. Foi uma entrevista com o Denilton, né, falando sobre sua vida, e São Paulo, né, que ele fala um pouco sobre São Paulo, contou um pouco pra gente. 4 de junho de 2022, que é o dia de hoje, que estamos aqui vivendo, recordando esses momentos, né? E você aí, que é nosso convidado especial, queremos já agradecer, né, por estar sempre nos acompanhando, sempre participando aqui com a gente. Queremos agradecer também o Edson, que sempre está disposto aqui a gravar a gente, que dedica o seu tempo aqui. Queremos agradecer o Padre Luciano, que sempre nos ajuda, como eu havia dito. Toda a comunidade Cristo Rei, que está sempre apoiando e dando força. Também um abraço para a Fernanda, para a Patrícia, para a Fabiana e para a Rosilane, que sempre ajuda no terço, ajuda a gente aqui e ajuda também as coisas que a gente faz também fora da igreja. Também quero agradecer a Tamires, que é nossa decoradora particular. Nossa cantora também faz tudo, também ajuda a gente demais.
Um abraço para ela. E queremos convidar você para estar assistindo o próximo Puxando Conversa, que será dia 18, né? Que a gente gravou uma live na Praça da Santa Rita, que é em comemoração aos 2 anos do Puxando Conversa, que é o Evangeliza Show. Então você é nosso convidado especial para estar assistindo com a gente. Dia 18, né? Não perca. Próximo Puxando Conversa. Meio no improviso, né? Chamamos a Tânia aqui para falar um pouco. Então vai, Tânia, com você. Então, boa noite, turma. Boa noite. Isso não estava na programação, mas os meninos pediram. E eu acho importante também, né, deixar uma palavra. E eu sempre estimulei eles a conhecerem o sacerdote Frei Gilson, que com ele eu aprendo muito. E eu quero deixar a minha mensagem para eles baseado na música do Frei Gilson. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo. Essa começa a música com essa frase. E eu acho que tem muito disso na vida dos meninos, né? Deixa Deus sonhar em ti. Para o Eduardo, por exemplo, essa situação de estar aqui no Puxando Conversa, sempre fazendo um pouco mais a liderança, deixa Deus sonhar em ti, né? Fala um pouco sobre isso na tua história. Deixa Deus sonhar em ti. Mas então, para mim, assim, por ser líder, às vezes a gente quer aparecer muito, a gente quer sempre estar à frente, a gente quer sempre estar aparecendo. E aqui eu tive que aprender, né? Tô tendo que aprender ainda que tem momento certo para me estar à frente, tem momento que não. Tem momento que tem que deixar a oportunidade para o próximo, tem que deixar a oportunidade para o outro. E deixar Deus sonhar em mim é dar um sim a Jesus e aceitar que não é minha vez de falar, não é minha vez de estar ali, mas é a vez do outro, entendeu? Então é isso para mim. Eu acho que nesse segundo ano de Puxando Conversa, né, Eduardo, uma das coisas que a gente vem conversando é cuidado para não deixar o orgulho, não é, acima da humildade. Então, é a sua grande missão, né, neste ano, né, saber como liderar, mas também sendo humilde de apresentar as suas fraquezas, seus erros, né, e crescer como ser humano para ser exemplo também para os outros, né? E a música continua assim: não tenhas medo. Eu acho que isso eu diria para a Betânia, né? Não tenhas medo de falar, não tenha medo de se expressar, porque Deus está contigo. Essa questão toda da timidez, não é? É medo escondido. Quantas pessoas, né, estão aí com medo e esse medo atrapalha? Então, a Betânia é um grande exemplo de superação do medo. Fala um pouquinho aí para a gente, Betânia, desse seu processo todo de medo, né, e escondido um pouco na personalidade e que está superando, não é? Assim, estou superando, e com a ajuda da Tânia, do Puxando Conversa, lógico, de todos. Estou indo, conseguindo, aos poucos, né? Que a gente também não pode apressar as coisas, estou conseguindo. E se Deus quiser, vou estar melhor. Então, que isso sirva também de exemplo, né, para muitos jovens que às vezes falam: eu não vou fazer uma apresentação na escola, eu não vou ler isso na escola. Aproveite essas pequenas oportunidades, jovens, que a escola oferece. Participe de um teatro, participe de um evento, porque através disso é que você vai superar para a vida, né? Para a Betânia, pegar o microfone era uma coisa difícil, mas hoje já está se tornando uma coisa mais tranquila. Ainda é difícil, sim, mas mais tranquilo. Que isso também possa ser para cada um de vocês que estão nos ouvindo. Vença o medo, porque com Deus tudo é possível, né? A música continua assim: é Deus quem te segura. Verás um caminho difícil demais. Verás tempestades que te assustarão. Eu diria isso para a Alice, não é? Alice, esse ano foi um ano turbulento, não é? Teve uma grande tempestade,
mas eu disse para ela, eu acredito que você é capaz de superar, converter e mudar. E eu estou encantada de perceber isso, que mesmo passando, né, por essa tempestade, você está conseguindo fazer disso algo melhor. E eu tenho certeza que no futuro isso será um testemunho para todo mundo. Mas essas tempestades, elas começam, às vezes, muito antes, né? Na nossa história de pai, de mãe, de criação. E, às vezes, na juventude, ela explode com reações negativas. Então, eu acho que a gente precisa muito entender a nossa história de filhos, fazer o nosso perdão pessoal. E eu sei o quanto que a Alice está trabalhando isso dentro dela, né? Para que ela possa ter frutos melhores na vida. Quer comentar, Alice? Tem superação aí? Muitos. Tem conversão? Sim. E um dos grandes pontos de conversão, gente, é a confissão, né? Então, que a gente possa valorizar, que às vezes para o jovem acha isso uma grande bobeira, mas não é. Ali é um encontro pessoal com Jesus, não com um padre, é com Deus. E é Ele que te perdoa e Ele que te diz: levanta, filha amada, eu estou aqui do seu lado. Assim como Ele fez com Maria Madalena um dia. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Eu diria isso para o Léo. Eu falo sempre com o Léo, você gosta da música, mas a música é para você anunciar Jesus, né? É um sonho dele a música, mas esse sonho eu acho que está muito ali de encontro com a fé. Às vezes isso fica confuso na mente, mas eu vejo que o Léo está aos poucos aqui no Puxando Conversa descobrindo isso, não é, Léo? Então as canções, né, que ele compõe, a gente vê isso, que um ano de Puxando Conversa foi super difícil. A primeira canção, não é? Foi. E agora, compor a música dos 2 anos, em pouco tempo você compôs. Não é? Então, isso tudo é o quê? Um aprofundamento de fé, às vezes inconsciente, né, Leo? Mas que você está tendo e surtindo frutos aqui no Puxando Conversa. Né? Que Deus te abençoe e que a cada dia mais você possa evangelizar através da música. Não pode parar, não. Pode não é? Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Então eu diria para o Pedro, que é um menino calculista, né? Que pensa para falar, mas que Deus reserva grandes planos para ele. Né? Estar aqui no Puxando Conversa é um plano de Deus na vida dele, né? Na vida de cada um de nós. Né? Então eu acho que aqui tem muito mais para dar frutos, mas eles são o começo, né, dessa história de Deus agindo através deles. Amém. Não é? Então, que essa música, né, acalme a minha tempestade. Nesse momento eu quero dedicar essa parte, né, para a Raíssa, que perdeu a sua avó e que por isso não está aqui. Para a Laura, que está sendo parceira da Raíssa nessa dor. Para Maria Regina, que acompanha seu irmão no hospital. Então, estamos num grupo menor hoje, mas com o coração também junto com vocês nesse momento de dor. Que Deus abençoe vocês. E parabéns pelos 2 anos do Puxando Conversa. Obrigado.